E se a vida do outro lado, a vida após a morte, viesse com um manual de instruções? Parece coisa de ficção, né? Mas em 1945, um livro muito à frente do seu tempo chamado Missionários da Luz foi publicado. E ele se propunha a ser exatamente isso, um guia detalhado, quase técnico, sobre como as coisas realmente funcionam no mundo espiritual. Pois é, imagina só. E se todos aqueles processos que a gente considera um grande mistério, como a própria vida depois daqui, fossem na verdade baseados em leis e mecanismos super precisos, tão exatos quanto as leis da física que a gente estuda? Essa é a proposta de Missionários da Luz. O livro descreve o plano espiritual com a precisão de um manual de medicina. E a analogia é perfeita, porque a série de livros da qual ele faz parte funciona como se fosse uma residência médica. A gente acompanha o espírito autor, André Luiz, aprendendo na prática, sendo guiado por instrutores muito experientes. Ou seja, o aprendizado espiritual deixa de ser um mistério e vira um processo, estruturado, lógico e, olha, fascinante. Então vamos começar por uma das ideias mais impactantes do livro. A de que existe uma porta de entrada oculta bem aqui no nosso cérebro. A obra aponta para um órgão físico específico que seria a ponte, o elo de ligação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E é aqui que a coisa fica impressionante. Pensa comigo, em 1945, a ciência olhava para a glândula pineal e dizia que era um órgão meio misterioso, sem uma função muito clara. Na mesma época, Missionários da Luz, chamando ela de epífise, descreveu a glândula como o centro da vida mental, o laboratório mais avançado de elementos psíquicos do corpo. Uma afirmação de uma ousadia absurda para aquele tempo, não acha? E essa ousadia se mostra ainda mais interessante com o tempo. Em 45, o livro falou que a pineal secretava hormônios psíquicos. Ok. 13 anos depois, em 1958, a ciência descobre a melatonina, um hormônio que a pineal produz que regula nosso sono e está ligado à saúde mental. É uma antecipação tão específica que a gente para e pensa como? Mas a coisa vai muito além da bioquímica. O livro descreve que, durante o fenômeno da mediunidade, a pineal se transforma numa espécie de flor de lótus radiante, brilhante. Uma imagem super poética, claro, mas que talvez esconda uma verdade física bem surpreendente. E essa imagem poética nos leva a uma conexão que é de arrepiar. Físicos de hoje em dia notaram que essa descrição da flor de lótus é muito, mas muito parecida com o modelo 3D de uma ponte de Einstein-Rosen. Sabe o que é isso? Um buraco de minhoca. Um atalho teórico que conecta dois pontos diferentes no espaço-tempo. Será que essa seria a física por trás da conexão espiritual? A pergunta é, no mínimo, intrigante. E para completar, a ciência moderna nos dá mais uma pista. Foram encontrados microcristais de apatita dentro da glândula pineal. E o interessante é que esses cristais reagem a campos eletromagnéticos. Isso dá força para a teoria de que a glândula funciona como uma espécie de antena biológica, capaz de sintonizar informações que estão além dos nossos 5 sentidos básicos. É incrível, né? Ok, então se a gente já entendeu como funciona a ponte pineal, vamos ver como ela é usada na prática. O livro mostra a mediunidade não como um talento místico, meio aleatório, mas sim como um processo disciplinado, quase uma operação técnica de altíssima precisão. E aqui tem um ponto que é fundamental. O instrutor espiritual do livro, Alexandre, explica uma coisa muito importante. A intensidade da mediunidade, ou seja, a força do fenômeno, não tem nada a ver com a moral de quem a pratica. Agora, a qualidade da comunicação, essa sim. A qualidade depende totalmente da moral. Isso separa o poder bruto do fenômeno do seu uso para fazer o bem. Longe de serem encontros bagunçados, as sessões que o livro descreve são eventos de uma organização impressionante. Imagina só a cena: guardas espirituais controlando o acesso para garantir a segurança de todo mundo. Campos de luz são criados pela energia e pela concentração dos participantes. E olha só que interessante, não é qualquer espírito que pode se comunicar, só aqueles selecionados e autorizados. O médium nesse cenário é tratado como uma máquina muito delicada, que precisa de preparo e cuidado. Agora, vamos para outra ideia gigantesca do livro. E se a reencarnação não for um processo aleatório? E se for, na verdade, um projeto de engenharia espiritual detalhadamente planejado? A complexidade disso é fascinante. Este diagrama aqui é uma tentativa de ilustrar esse modelo. É um processo meticuloso onde aparentemente nada é deixado ao acaso. Espíritos superiores trabalham como se fossem geneticistas e arquitetos de uma nova vida.
É um planejamento de uma complexidade de tirar o fôlego. Então, como funcionaria esse projeto? Bom, primeiro, um plano de vida é criado, focado nas necessidades de evolução daquele espírito. Depois, os geneticistas espirituais selecionam o espermatozoide e o óvulo ideais. Aí o corpo espiritual, que o livro chama de perispírito, age como um molde energético que vai modelando o corpo físico à medida que ele se desenvolve. E nesse processo, ele imprime tendências de vidas passadas no novo DNA. E, finalmente, a conexão se completa depois que o bebê nasce e as memórias de outras vidas são esquecidas, para que se tenha um novo começo, uma nova chance. É um processo de uma beleza e de uma engenharia incríveis. Depois de mergulhar em toda essa mecânica, em toda essa tecnologia espiritual, o livro nos leva à sua mensagem central, a mais profunda. A parte técnica é impressionante sim, mas no fim das contas, tudo se resume à nossa responsabilidade pessoal. E essa responsabilidade redefine até mesmo algo como a oração. O livro não a trata como um simples pedido religioso. Ele a descreve como uma ferramenta poderosa de engenharia vibracional. É o ato consciente de ajustar a própria frequência espiritual. Ao fazer isso, a gente cria um campo de energia coerente que abre um canal para que a ajuda espiritual possa chegar. Não é pedir, é sintonizar. Então, a lição final de Missionários da Luz é essa: responsabilidade. A qualidade da nossa vida espiritual, seja aqui ou no além, é diretamente determinada pelas nossas escolhas morais, pela nossa disciplina e principalmente pelos pensamentos que a gente escolhe cultivar a cada momento. A sugestão do livro é que os nossos pensamentos constroem a nossa realidade, tanto a física quanto a espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa e inevitável: que realidade cada um de nós está construindo para si mesmo agora mesmo?